Como vai? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelos novos inscritos aqui no canal. Dou boas-vindas para vocês que estão chegando hoje. Peço que ativem o sininho de notificações para que quando os vídeos novos chegarem, vocês sejam notificados e possam compartilhá-los. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele preparou com muito amor, que Ele nos deu em janeiro, de apresentarmos milagres através dos testemunhos dos nossos irmãos que nos deram sim para falarem aqui. Imagino que na vida de todos vocês que caminham por aqui conosco, tem muitos milagres para serem compartilhados, testemunhados e, logicamente, com o coração cheio de gratidão, não é mesmo? Se tivéssemos que abrir espaço no canal para falarmos de milagres, eu imagino que esse seria o nome do canal. Nenhum desses que aqui foram compartilhados daria para ser experimentado com tanta profundidade se não tivesse da parte dos nossos irmãos a obediência para esperar o tempo de Deus agir em cada dificuldade aqui apresentada. E é disso que vamos falar então agora em fevereiro, sobre obediência. E tem uma palavra de Deus que eu gosto muito, que aliás nos últimos dias de janeiro tem feito muito sentido na minha vida, tem dado mais sentido à minha vida, uma vida de gratidão e uma vida de louvor mesmo, que está em Isaías 43, de 1 a 4, que eu vou daqui a pouquinho compartilhar com vocês. Deus nos chama pelo nome, Deus tem uma promessa de vitória para cada um de nós, Deus se coloca ao nosso lado em todas as dificuldades que enfrentamos, sejam elas por conta das nossas atitudes, sejam elas por circunstâncias da própria vida, que vêm sem que a gente compreenda, mas Deus promete na palavra que em nenhum momento Ele vai nos abandonar e que em nenhum momento Ele deixará de nos conduzir pela mão. Essa certeza que Deus é o nosso Pai, que Deus nos dá nome, nos chama pelo nome, nos tira do fundo das águas, nos livra do fogo, nos dá a graça de compartilharmos as bênçãos que Ele derrama sobre nós. E além de tudo, ainda nos escolhe, ainda nos chama para um propósito, para um caminhar ao lado dEle, é somente por muito amor. E muitas vezes os nossos olhos não estão abertos para vermos essa grandeza. Então Deus vem com uma promessa para que a gente possa renovar todos os dias. E algo que me chama muito a atenção nesses testemunhos que nós podemos compartilhar aqui no canal e tantos outros que estão por vir com a graça de Deus, é a obediência de um irmão acreditar que vai pedir oração para o outro e o outro vai fazer. É a obediência de entregar com confiança. Por isso, a grande importância de vivermos em comunidade, de termos um grupo de oração para o qual podemos pedir as nossas orações quando das necessidades mais intensas, quando dos momentos mais difíceis, e em tempos difíceis que estamos passando, nunca se fez tão necessário a intercessão sincera de um irmão pelo outro, seja para a cura de doença, para desemprego, para questões familiares, tantas dificuldades que são apresentadas dentro das necessidades dos irmãos, e em oração tudo é levado até Deus e os milagres vão acontecendo. Às vezes não acontecem da maneira que nós gostaríamos, não acontecem nem sempre da maneira que nós pedimos, mas eles acontecem da maneira que é agradável e perfeita ao coração de Deus. Então, eu gostaria de compartilhar agora com vocês esse trechinho da palavra de Isaías 43, de 1 a 4, para que a gente possa meditar em cima dele e para que também a gente possa levar para a nossa vida. Agora, porém, assim diz Javé, aquele que criou você, Jacó, aquele que formou você, ó Israel, não tenha medo, porque eu o redimi e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você, e os rios não o afogarão.
Quando você passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não o alcançará, pois eu sou Javé, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Palavra do Senhor, graças a Deus. E praticamente em todos os capítulos tem uma promessa de Deus dizendo que Ele está conosco. Deus nos pedindo para que a gente não tenha medo. Deus dizendo que Ele sempre estará ao nosso encontro e sempre vem em nosso socorro. E aqui eu gostaria de fazer uma observação sobre esse último fato traumático, chocante, que a maioria de nós pôde acompanhar pela televisão, sobre esse garotinho de Campinas que ficou acorrentado no tambor. Esse garotinho de Campinas, ele viveu com profundidade essa promessa de Deus sobre o resgatar, sobre você ser meu, você ser minha. Deus está dizendo, você é meu, você é minha. As águas não te afogarão e o fogo não te queimará, porque eu estarei com você. E Deus colocou na vida dessa criança um anjo que viu apenas os seus olhinhos por uma pequena fresta daquele espaço onde ele estava acorrentado. A partir desse anjo que o viu, alguém subiu até aquele muro e conseguiu fazer o vídeo, conseguiu encaminhar para os policiais, e os policiais vieram todos em formas de anjos de resgate para trazer de volta a vida para aquela criança, a dignidade, o cuidado e tudo mais que Deus já tinha preparado para ele. Eu comparei muito o sofrimento desse garoto com o sofrimento de Jesus, quando dos mistérios dolorosos ele começa as fases do seu sofrimento até a morte de cruz. Quando Jesus tem dor, quando ele sua sangue, quando ele carrega a cruz para o Calvário, quando Jesus é atado à coluna, quando Jesus é açoitado. E aí eu parei para pensar o quanto esse menino sofreu, no sentido de estar amarrado pelos pés, acorrentado pelos pés, pela cintura, pelas mãos, com fome, e lhe era oferecido casca de banana, fubá. Esse menino teve medo, frio, fome, sede, angústia, tristeza, desespero. Imagino que ele possa ter sentido uma indignação na sua inocência. Como assim, né? O que é que meu pai quer com isso, me deixando aqui por tantos dias em pé? Não foram 24 horas, foram mais de 30 dias, não sei nem quantos dias foram. Só o pouco que eu soube, nem precisei de tantos detalhes para realmente me indignar com a dor dessa criança, mas ao mesmo tempo louvar e agradecer a Deus que deu tempo dele ser resgatado com vida e devolver a ele a dignidade. É claro que uma situação tão angustiante como essa só faz a gente entender que devemos amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, e isso só é possível pela força grandiosa de Deus, pelo Espírito que nos unge, porque humanamente falando não dá, não é possível. Nós não podemos imaginar que um ser humano seja capaz de fazer isso que fizeram com esse menino, e nem vamos falar de adulto para adulto, mas de um pai para uma criança, para um filho totalmente indefeso. Deus colocou a sua mão poderosa, e assim como Deus fez com esse menino de Campinas, Ele faz com tantos outros meninos e meninas à nossa volta, talvez aqui no meu bairro, um pouco mais distante, próximo de vocês, que nós nem ficamos sabendo. Já que isso chegou para nós de uma forma pública, eu convido cada um de vocês que caminham comigo aqui pelo canal, que transformemos essa tristeza, esse sofrimento do menino, num compromisso de oração para todos nós, de maneira que Deus possa olhar por todos os inocentes torturados e algemados, sejam eles adultos ou crianças, aqueles que estão em sofrimento, que não chegam aos nossos olhos, que não chegam ao nosso conhecimento. Eu, de fato, me refiro a esse garoto como o menino Jesus de Campinas, porque pela inocência dele, pela pouca idade, pela pureza, pelo jeito que ele suportou aquilo tudo, pela força que veio do alto para que ele ficasse com os pés inchados, mas que nenhum dos seus ossos foi quebrado, e todos os traumas emocionais e psicológicos que os profissionais da saúde, que deram entrevista, disseram que são muitos, tudo isso
pela força da nossa oração, como irmãos que somos e como irmãos desse garoto, pequeno menino Jesus de Campinas, podemos mudar, né, pedindo a Deus, e Deus pode fazer uma grande transformação. Eu tenho pedido a Deus que ele seja um menino obediente na fé e que ele, conhecendo esse Jesus que nos resgata e que nos chama pelo nome, ele possa um dia dar testemunho do grande amor de Deus e da transformação que Deus pode fazer na vida dele desde já e também na vida dos 3 torturadores. Não sabemos quais são as causas e quantos mais estão por trás disso tudo. O que sabemos é que Deus nos fez para realmente orarmos por aqueles que precisam. E somos todos irmãos em Deus Todo-Poderoso. Então, pelo Espírito Santo que nos unge, nos capacita, é preciso também que intercedamos até pelos torturadores. São todos irmãos nossos. E eu quero deixar também a certeza no coração que esse compromisso de oração fica para todas as causas à nossa volta. Quando Deus nos dá, mesmo sabendo das nossas limitações, dos nossos pecados e das nossas faltas, quando Deus nos chama à intercessão, à oração, para Ele não importa as palavras bonitas, eu já disse isso aqui algumas vezes, não importa o tamanho da oração que você vai fazer, mas importa a sinceridade do coração, a verdade, a vontade e a obediência naquilo que Deus pede para orarmos. Vamos pensar sobre isso. Eu desejo um fevereiro abençoado, protegido pelo manto de Nossa Senhora, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que nós continuemos juntos e vamos então aguardar em Deus tudo aquilo que Ele tem para nós, olhando sempre para o alto e tendo no coração a certeza que todas as vezes que nós obedecemos, nós vamos evitar o erro. E se nós errarmos, vamos voltar para Deus pedindo perdão para começar de novo, e Deus sempre estará ao nosso lado, com suas mãos estendidas, com seus braços abertos, para nos livrar de todo mal, para nos levantar e para nos resgatar de todo pecado. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.